A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Espero que vocês estejam bem, estejam prontos para estudarmos a palavra de Deus neste período, para que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando os seus estudos e te dando sabedoria dos céus para aprender as coisas do Espírito Santo de Deus. Nós estamos estudando neste novo trimestre sobre o espírito, a alma e o corpo. A nossa pessoa é trina. Temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. E vamos detalhar isso durante todo o trimestre. Na primeira aula, tivemos um panorama geral sobre o corpo, a alma e o espírito. Hoje, na lição de número 2, referente ao domingo 12 de setembro de 2025, nós vamos ver a primeira parte sobre o corpo. Lição de número 2. O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Então, nós vamos, para iniciar, ler o nosso texto lá no Salmo 139, verso 14, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Vamos fazer uma breve oração para que Deus abençoe a nossa vida. Senhor, meu Deus, agora neste momento em estudo, pedimos a tua bênção especial sobre a nossa vida, para que tu possas nos tornar pessoas sábias, ou seja, pessoas que conhecem a tua vontade e andam conforme a tua vontade. Nos ensina, Senhor, sobre os segredos que tu revelaste nas tuas escrituras para o nosso conhecimento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A realidade que você experimenta, inclusive a forma como sente e vive em seu próprio corpo, é moldada pela maneira como aprendeu a enxergar o mundo. Ao transformar sua forma de perceber, você transforma também a sua vivência corporal e tudo ao seu redor. Na visão bíblica, o corpo é considerado morada do Espírito Santo. Quando nos voltamos para essa verdade e refletimos sobre ela, ocorre cura e até os mortos podem voltar à vida. Essa é uma realidade. Nosso corpo mortal tem dias contados, mas Deus, pela sua palavra, pode nos curar e até, como vimos alguns casos na Escritura Sagrada, como o caso de Lázaro e do filho da viúva de Naim, que ressuscitaram dos mortos. Nós vamos, neste trimestre, estudar 3 lições sobre o corpo. A lição de hoje, lição de número 2, a maravilhosa obra da criação de Deus. Lição de número 3, nós vamos estudar o corpo e as consequências do pecado. E na lição de número 4, o corpo,
como templo do Espírito Santo. Então, Deus, com sabedoria e poder, ele criou o corpo humano de forma extraordinária e única. Muitos têm trazido teorias sobre a criação do universo, do homem, mas só a palavra de Deus revela a verdade. Deus criou o homem do pó da terra. O corpo humano é obra de Deus. Salmo 119, verso 73, o salmista diz: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para aprender os teus mandamentos. Então, o salmista, refletindo sobre a sua criação, ele reconhece, louva a Deus por Deus o ter criado e pede sabedoria a Deus para compreender a sua lei, os seus mandamentos, a sua orientação. Cada detalhe do corpo revela a sabedoria divina. Nós somos constituídos de átomos, de energia. Hoje a ciência progrediu muito, mas quase tudo do nosso corpo ainda é mistério para a ciência. Porque o nosso corpo foi criado por o Criador dos céus e da terra. Salmo 139, verso 13 diz assim: porque tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe. A criação do corpo humano reflete o poder de Deus. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 114, versículo 15, a parte B do versículo. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. O poder de Deus na nossa criação. Uma segunda coisa que eu quero ver com os prezados irmãos é que o corpo glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo os princípios bíblicos. Então temos um corpo, a natureza carnal do homem leva o corpo a praticar coisas abomináveis, e aí nós vamos ver em lições posteriores sobre a nossa alma e a tendência da alma ou para as coisas do corpo, sensual, ou para as coisas do espírito, espiritual. E o corpo que glorifica a Deus, ele é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6 e 19, Paulo nos adverte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, uma advertência à igreja de Coríntios, que estava dando lugar à carne, ou seja, os desejos do homem, que leva à contaminação da alma e do espírito. E Paulo fala assim: olha, cuidado, vocês são corpo de Deus, ou seja, vocês são templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é vós. E ele vem de Deus. Portanto, vocês não são de vocês mesmos.
Hoje, a igreja carnal se manifesta de uma forma assustadora no mundo presente. Quase mais não se vê diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Por quê? Porque muitos crentes estão deixando que o seu corpo domine sobre a sua alma e o seu espírito. Devemos, diz a palavra de Deus, oferecer o corpo como sacrifício vivo. Romanos 12:1, Paulo nos diz assim: rogo-vos, pois irmãos, Paulo apela de uma forma forte, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a carne sempre vai estar lutando ferozmente para dominar a nossa alma. E o apóstolo fala: olha, vocês têm que, enquanto vivem nesse corpo mortal, vocês têm que fazer sacrifícios, vocês têm que se separar para agradar a Deus. Então, muitas coisas que desejamos, que o nosso corpo pede, nós devemos recusar por amor a Deus, porque nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo. Paulo está fazendo uma comparação com os sacrifícios judaicos. O judeu pegava um animalzinho e sacrificava a Deus. Ele falou: agora você tem que sacrificar o seu corpo. E quando ele for sacrificar o corpo, ele está falando dos desejos que habitam no corpo e que você deve recusá-los e ofertar a tua santidade a Deus. O cuidado com o corpo deve refletir equilíbrio e santidade. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é: olha, todo o seu ser, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, ou seja, que não pode ser repreendido. E por último, eu gostaria de ver que o ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valendo os relacionamentos e o culto presencial. Então, aí você tem que ter um cuidado interior, ou seja, o teu corpo tem desejos, você faz um sacrifício a Deus, recusa viver como as pessoas do mundo, dando lugar aos desejos da carne, como elas dão. Não, você diz não, sacrifica a Deus, vive uma vida irrepreensível, e agora você vai usar o seu corpo físico para o relacionamento, para o culto presencial. O corpo participa da edificação mútua no culto. 1 Coríntios 12:12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, são um corpo, e assim é Cristo também. É muito comum ver hoje nas igrejas a sensualidade presente, o corpo como manifestação dos desejos do mundo. E isso é muito perigoso.
porque nós somos corpo de Cristo. A comunhão dos santos é para fortalecer a fé. Nós não vamos na igreja para apresentar os nossos corpos para a exibição, como o mundo faz quando vão nas suas festividades, onde a sensualidade se faz presente. Não, na igreja nós vamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Cristo. Nós vamos lá para ter comunhão com os nossos irmãos, porque essa comunhão fortalece a nossa fé. Lá em Hebreus 10:25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. E aí nós adoramos a Deus coletivamente, e isso glorifica a Deus como uma unidade. O Salmo 133, verso 1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Concluindo, meus irmãos, quando compreendemos que o nosso corpo é mais do que matéria, é templo vivo do Espírito Santo, passamos a tratá-lo com reverência, propósito e fé. A mudança de percepção não é apenas mental, é espiritual. Ao renovarmos a nossa mente pela palavra, nosso corpo responde com vida, cura e plenitude. Assim como Jesus restaurava corpos e ressuscitava vidas, somos chamados a viver essa realidade hoje. O corpo, quando consagrado, torna-se instrumento de milagres, sinal da presença divina e testemunho vivo da graça que transforma tudo. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, que você possa usar o teu corpo como instrumento na mão de Deus, como templo do Espírito Santo, para glorificar o nome de Deus. Amém?